A outra visão que eu tive foi desse homem, que o povo apelidou ele de cabeça de ovo, Xandão, né? Este homem, eu vi descer uma marreta também. Essa eu vi que era a mão do Todo-Poderoso. Essa marreta vinha e fazia pá, na cabeça dele, que saía faísca de fogo. Glória a Deus. E ele desaparecia, tudo desapareceu da minha frente. Foi o que eu vi esse mês. Glória a Deus. E disse que você iria crescer dentro da igreja e virar missionária se você tivesse relação com ele, é isso? Isso, ele disse assim pra mim, que queria só uma vez. É só uma vez, se você for comigo, você vai ver, eu vou te consagrar missionária. Só que eu não fui, eu falei pra ele, eu prefiro morrer como Estevão, que é diácono, e morreu vendo a glória de Deus. E eu falei pra ele que eu preferia morrer assim. Mas eu jamais iria me deter. E perguntei a ele se ele não tinha medo de Deus. E ele me disse, pode deixar, que é comigo aí. Eu falei assim, eu tenho medo de Deus, porque a Bíblia vai dizer que se você vê seu irmão num erro e não corrige ele, você tá errando mais ainda do que ele. Então, eu preferi não fazer o erro, porque não foi isso que eu aprendi. Então eu saí porque ele me ofereceu R$100 pra ter relação sexual comigo, achei um absurdo. Eu saí e eu mostrei a prova pros líderes e ninguém fez nada. Você mostrou os prints das conversas? Mostrei. Inclusive eu não sei como foi que esse rapaz de não sei na onde achou os prints. Porque quando eu saí há 6 meses atrás, eu me revoltei mesmo, eu fiz uma live contando tudo, entendeu? Porque eles não fizeram nada, eles não me procuraram. Eu fiquei em depressão, 1 mês em depressão dentro de casa, sem sair pra nada, nem banho, nem nada, não tomava. Então assim, eu criei forças onde eu não tinha pra ficar de pé, porque eu tenho 2 filhas pra criar. E tô sendo ameaçada. É isso. Agora eu quero que você abra o seu coração, aguce os seus ouvidos para escutar uma instrução muito especial que quem vai trazer é ninguém mais, ninguém menos do que a dona da bagaça, gente. É a dona de tudo aqui, gente. Se ela quiser, o culto é seu, pastor Elisete Malafaia. Glória a Deus! Você está feliz de estar aqui nessa noite? Ninguém faz a menor ideia do que está escrito na Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Como? E esse que me dá mais medo. Quem lê a Bíblia é o pastor, é o padre, e ele interpreta do jeito dele e passa para aquela congregação, para aquela assembleia dele. Então a pessoa ouviu dizer uma interpretação do que aquele cara que já tem os preconceitos na cabeça dele vai dizer. Porque E geralmente quando a pessoa que não é pastor lê a Bíblia, ela lê a Bíblia com um viés que ela aprendeu com os líderes religiosos. E aí ela não consegue ver Deus ensinando escravidão. Ela lê aquilo, mas ela faz um malabarismo mental, que ela acha que aquilo ali é certo, ou finge que não leu aquilo, ou procura dar algum entendimento qualquer para aquilo ali sem refletir, né? Mas quando você estuda a Bíblia de forma ativa, você nota os absurdos que tem na Bíblia, né? Apoio à escravidão, a genocídio, a infanticídio, coisas parecidas, né? Então realmente isso que o Porchat tá falando faz sentido. As pessoas, elas recebem a doutrinação lá na igreja, do pastor, do líder religioso, e não leem a Bíblia. Elas têm uma noção do que tem na Bíblia por um viés de um religioso. Aí quando ela vai ler de forma estudada, vai ver que é tudo diferente, né? Aí complica, né? Porque, Jesus, por exemplo, não fala nada, não é contra gay. Em nenhum momento Jesus não fala nada contra gay. Pelo contrário, né? Ele ainda fala que tem aqueles que nascem eunucos, né? Nasce eunuco. Como é que uma pessoa nasce eunuco? Então é um eufemismo para homossexual, né? A gente tem Paulo falando, que nem conheceu Jesus, e tem no Velho Testamento que é abominável dormir com pessoas do mesmo sexo, assim como comer crustáceos é abominável. A palavra abominável aparece para dormir com pessoas do mesmo sexo e comer camarão. É abominável. Mas você escolhe achar abominável transar com uma pessoa do mesmo sexo e o camarão não. Fazer a barba não pode, é pecado mortal, não pode cortar pelo do corpo, não pode comer. Galera, pra você ter ideia, não pode nem usar roupa com 2 tecidos diferentes. São umas regras lá absurdas. Aí a galera faz uma exegese do Dr. Freestyler, né? Ou seja, freestyle, e escolhe, como se fosse um self-service, né? Escolhe o que quer seguir ou não. E não para raciocinar sobre os absurdos. Um casal de pastores criou uma criptomoeda cristã. Prometeram que era abençoada, diziam que era diferente das outras, que Deus estava nesse projeto. E o que aconteceu? Arrecadaram mais de 3 milhões de dólares dos fiéis. Dinheiro que, segundo o processo, foi usado para reformas luxuosas, conforto pessoal e vantagens exclusivas para eles mesmos. Sim, tudo isso em nome da fé. A moeda que prometeram como divinamente inspirada não tinha nenhum valor real no mercado, não era registrada e não era rastreável. Só existia na bolha da crença, da confiança cega, alimentada por frases prontas e promessas de prosperidade. Mas esse caso não é só sobre a criptomoeda. É sobre o que acontece quando a fé vira ferramenta de manipulação emocional. Quando alguém se apresenta como mensageiro de Deus, mas age como o empresário do caos. É sobre como o desespero das pessoas vira matéria-prima para enriquecimento alheio. E como a linguagem religiosa é usada para anestesiar o senso crítico. Esses líderes não oferecem salvação, oferecem ilusão com embalagem celestial. E vendem isso como propósito. Não há nada mais eficiente que o golpista que se esconde atrás de Deus. Porque quando a fé é escudo, qualquer crítica parece blasfêmia. E quando a promessa vem com um aleluia no final, até o golpe parece um plano divino. Esse é o tipo de espiritualidade que não salva, mas explora, usa e lucra. E ainda deixa o rombo espiritual e financeiro para quem acreditou. Rapaz,
Creone Barro da Silva, meu esposo. Rapaz. Vereador da Bezerra, Creone Barro da Silva, Creone Barro da Silva, conhecido como Liocirano. Ele tomou 2 cartelas hoje. Ganhou no filho, terceiro prêmio, foi meu esposo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês que nos ajudaram. Onde teve um mal entendimento, onde a gente, eu fui escolhida pelo pastor para fazer o sorteio, o presidente estava lá, o vereador João Filho, a vereadora Luciano, o vereador Azaf, e foi uma mal interpretação da minha pessoa, e aqui eu quero pedir as minhas desculpas, o meu perdão. Depois que terminou o sorteio, a gente foi, assentou com o nosso pastor e fomos reverter aquele caso. E eu estou sendo aí alvo na boca do povo, daquelas pessoas que não me conhecem, porque quem me conhece sabe quem eu sou. E eu quero aqui esclarecer que não foi de má fé que aconteceu, e eu peço a meu perdão, a minha desculpa. Eu, Cleitinho Mil Graus, vim aqui nesse momento fazer a reconstituição do crime do pastor Eduardo Costa, conhecido como Pastor Rimé, o pastor da peruca que tava de calcinha. Estamos no Urias Magalhães. Aqui é o bairro onde tem mais gente feia por metro quadrado. Eu estou aqui com o look dele, olha o sapatinho, olha que maravilha, tá vendo aqui, gente, ó? Vocês gostaram? Eu sou linda e maravilhosa, amiga. Esse aqui é o bar, né, onde as pessoas filmaram nesse local aqui. E esse local aqui é um local bem escuro. Aqui nesse lugar, ó, bem aqui, foi aonde o pastor Rimé, o pastor Eduardo Costa, colocou o seu carro bem nesse local aqui. Segundo ele, estaria fazendo uma investigação. Mas como que um pastor faz uma investigação em um bar desse superlotado? Olha aquela avenida que é muito movimentada, gente, ó, muito movimentada. Mas como é que um pastor estaria fazendo aqui uma investigação? O que eu tava fazendo aqui, você sabe dizer? Ah, rapaz, fica difícil, né? Eu só sei que ele ficava rodeando toda hora. Primeiro desceu do carro, andou ali. Aí depois pegou o carro, ficava dando quebra-mola mais ou menos, acelerava e voltava, passava aqui devagarinho olhando. Tá querendo fazer uns programas ali, eu acho. É, né? Com certeza. Você conheceu o pastor Eduardo Costa? Sim. Conheceu, né? Fiquei sabendo que ele tava procurando um varão aqui, olha o cajado. Acho os dois, ó. Os dois, né? Fiquei sabendo que o pastor Eduardo Costa tava te procurando aqui ontem, irmão. Rapaz, ele vai procurar o cão. Fiquei sabendo que ele tá fazendo programa por aí, né? Ah, é? Acho que era, com aquela roupinha, né? Como é que é seu nome? É parecido com ele, Valtinho. Valtinho? Aham. Valtinho, fiquei sabendo que ele tava atrás do seu cajado. Não era não. Era não, né? Eu tava com a minha mulher na hora. Só Pegava mesmo? Vai pegar. É dentro. Agora, meus caros amigos, nós vamos fazer aqui a reconstituição do crime. O que é que o pastor estava procurando aqui ontem à noite, nesse local? Eu acho que ele tá querendo fazer um ponto aqui, né? Essa é a primeira vez que ele aparece aqui? Não, não é a primeira vez. Quantas vezes, mais ou menos, ele já veio aqui no local? Que a gente presenciou umas 5 vezes, assim, mas ele passando mesmo mais de 10 vezes. Ele disse que estava investigando alguma coisa. Será que é verdade? Eu não acredito. Será que ele estava atrás de um varão ou de um cajado? Um cajado. Sou evangélico. Graças a Deus. Graças a Deus, mas eu vi. Viu, né? O que é que o pastor estava procurando aqui ontem? Fiquei sabendo que ele estava procurando um varão aqui ontem. Só podia ser, né? Manda um recado aí pros falsos evangélicos. Ó, os falsos evangélicos têm que ver que Jesus está voltando. Cuidado, hein? Quando chegar no céu, Jesus vai dizer, não vos conheço. Vigia, né, irmão? Vigia, ora e vigia. Bom, gente, não tem como eu usar o fogão, né, amor, pra cozinhar. A gente tá o quê? Saindo pra comer. Bora jantar. De roupa de frio, ó, moletom. Simplesmente, né, minha vida? Porque... Gente, tá muito frio aqui em São Paulo. Tá muito frio, vocês não estão entendendo. Mas é isso, agora a gente vai ali comer e daqui a pouco eu apareço aqui pra vocês. Daqui a pouco. Amanhã, eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês que a gente fez hoje, só que só vou postar amanhã. Top, né, vida? Bora. Ele mexeu muito. Gente, vocês veem a alegria de uma pessoa depois que come? Pode reparar, não, sério, pode reparar, no story, 2 stories anterior, a menina nem abria a boca. Nem abria a boca, depois que come, parece que... água. Parece que toma Tá? Gente, mas por que eu tô cantando que eu me remexo muito? Porque nós vamos no Madagascar, né? No que é do Madagascar. Olha lá. A Melma, como que chama aquele pequenininho ali? É o... Vixe, eu esqueci também. Esqueci. Mas é muito legal. É Olha aqui, gente. Olha lá. Legal. Vou mostrar esse passeio pra vocês. Isso é uma vergonha. Aqui agora a gente está tentando produzir as origens do diabo, as origens de Satanás. Vamos para o próximo slide aqui. Domínio persa e zoroastrismo. Quando Jerusalém foi conquistada e destruída pelo Império Neobabilônico, em 587 a.C., alguns judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia em 550 a.C., e início do Império Persa. A religião oficial da Pérsia era o zoroastrismo, fundada pelo profeta Zoroastro. O mal era visto como o oposto do bem, lá no zoroastrismo. Uma entidade pura e benéfica, Ahura Mazda, sábio Senhor, era o princípio de tudo. Era o princípio de tudo. Ahura Mazda era o princípio de tudo, o sábio Senhor. Enquanto que no extremo oposto estava Drush,
ou de Rush. O caos de Rush foi personificado como Angra Mainyu. Angra Mainyu, o falso, o enganoso, também conhecido como Ahriman, né, o deus da maldade. O céu, a terra e todos os seres humanos estavam inseridos nesses extremos. Estavam inseridos nesses extremos. Olha aí a imagem, né? Aqui, olha, uma imagem arqueológica lá da Pérsia, né? Tá aí a divindade persa, né? Em Persópolis, Favra, é um dos símbolos mais conhecidos do zoroastrismo, a religião estatal do antigo Irã, né? Ou seja, hoje Irã, antiga Pérsia. Tá aí a Ahura Mazda aqui, olha, numa das paredes. Isso aqui é milenar, tem cerca de 3.000 e poucos anos essa imagem aí. Aqui um outro achado arqueológico é Ahriman, né? O deus da maldade lá na Pérsia. Foi datado mais ou menos do século III antes da Era Comum, né? Século III antes da Era Comum, esse achado aqui, olha, é Ahriman, o deus dos persas, o deus do mal, do culto persa, né? Da religião persa. Vamos para mais um slide. O termo Satanás tem origem no hebraico, né? Significado de Satanás. O termo Satanás tem origem no hebraico e foi adotado pelas religiões abraâmicas. A palavra significa adversário ou opositor, como colocamos lá no início. A ideia de Satanás como personificação do mal surgiu no judaísmo, provavelmente influenciado pela religião de Zoroastra, ou de Zarastrusta, né? O madeísmo. No madeísmo, Ahriman, né? Ou Ahriman, é uma figura oposta a Ahura Mazda, o deus persa. Mais um slide aqui. A figura do diabo evoluiu ao longo do tempo, desde a descrição de um ser persa até a representação de um ser maligno que luta contra Deus. Origens. Vamos aqui para as origens agora. Vamos falar dessas origens aqui agora, pessoal. No século 6, antes da Era Comum, o profeta persa Zoroastro descreveu Ahriman, o príncipe das trevas. No século 2, antes da Era Comum, a figura do demônio apareceu em textos apócrifos da tradição judaica, livro de Enoque, com base em Gênesis 6. No Império Persa, os judeus que viviam sob domínio persa utilizavam a figura de Satanás, que é um anjo, como eu já disse, que é um funcionário de Yahvé, como eu já disse, né? É um serviçal ali de Yahvé. O livro de Jó, Ha-Shatan, e o livro de Jó. O livro de Jó, aproximadamente 600 antes da Era Comum, é o texto mais antigo a abordar o problema da teodiceia, um termo moderno para a questão de se Deus é bom, porque ele permite que o mal, a desgraça e o sofrimento existam. Aqui, um contraponto entre sacerdotes do povo e os do Templo de Jerusalém no pós-exílio. O livro inicia com os Bene Elohim, aparentemente, se reportando a Yahvé. Entre eles, Ha-Shatan, cuja função era viajar pelo mundo, colocando obstáculos. O significado do seu nome, opositor adversário à frente dos humanos, exigindo-lhes que fizessem uma escolha, boa ou má. Lembrando que na cultura judaica, até o exílio, né, e durante o exílio não existe esse anjo aqui. Não existe esse Bene Elohim aqui, o Ha-Satan. Não existia. Somente após o exílio, eles querendo produzir um Deus bom e atribuir a alguém a maldade que acontece com o ser humano, as coisas ruins que acontecem com o ser humano, querendo atribuir a alguém, eles vão criar a partir do livro de Jó. A partir do livro de Jó, né? Eles vão criar essa narrativa. O livro de Jó, ele foi escrito por volta do ano 600, antes da Era Comum. As narrações, as narrativas, o tempo e espaço histórico do livro de Jó é de cerca de 1800 antes da Era Comum. Tá bom? O livro criado no ano, provavelmente, 600 antes da Era Comum. Agora, a história do livro de Jó é por volta do século XVIII ao século XII antes da Era Comum. Tá bom? É como se eu estou aqui hoje, dia 30 de março de 2025, eu estou escrevendo um livro sobre o Brasil do século XVIII. Sobre o Brasil do século XVIII. Aí eu estou falando das coisas inerentes ao século XVIII, mas eu estou escrevendo hoje, dia 30 de março. A maioria dos crentes, e a maioria das pessoas em geral, sem querer ofender, tá bom? Pensam que as coisas da Bíblia aconteceram quando o Brasil foi descoberto. Outro dia eu vi uma moça numa live falando que Jesus falava em português. Então, assim, muitas pessoas que estão mexendo com Bíblia e mexendo com fatos históricos não compreendem
os fatos históricos e o tempo histórico. Vou repetir, o livro de Jó foi escrito por volta do século 6, 7, antes da Era Comum, mas a narrativa do livro de Jó se remete ao século 18 a 12, entre 12 e 18, antes da Era Comum, tá bom? Ficou bem explicado, né? Então vamos lá. O livro inicia com os Bnei Elohim, que não existiam antes, né? Nesta função, Satan age como uma clara tentativa pós-exílica, no livro de Jó, é uma clara função pós-exílica de explicar o mal que acontece com as pessoas, as desgraças que acontecem com as pessoas. É uma clara tentativa de explicar o porquê de tanta coisa ruim que acontece com o ser humano, né? Pós-exílico, uma narrativa pós-exílica. 2 sacerdotes do templo, em criar um Deus bom, tirando a soberania de Yahvé. Agora Deus não é mais todo-poderoso, onisciente, onipresente. Agora ele é bom. Se Deus é bom, ele não é soberano. Porque Deus é quem fazia o bem e fazia as desgraças. Ele fazia aquilo que era bom, Tov, e fazia aquilo que era mal, Ra. Ele fazia as desgraças, Ra. Era ele. Por isso ele era soberano. Agora ele não é mais soberano. Agora ele é o Deus de amor, um Deus bonzinho. Estão criando um Deus bonzinho. Que lá no Novo Testamento já vai aparecer um Deus bonzinho, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, um Deus que perdoa os pecados, um Deus maravilhoso, né? Um Deus bonzinho. E agora todas as desgraças, terremotos, morte, pandemia, doença, problema financeiro, fome, dificuldade, né? Nascer com o olho praticamente cego, é coisa do demônio, é coisa do diabo. Não é coisa de Deus. Não é mais Deus quem faz essas coisas. Agora é o diabo. Aconteceu uma coisa ruim, foi o diabo. No livro de Jó ainda, tem 2 narrativas no livro de Jó. Aconteceu uma coisa ruim com você, Jó, é porque você está em pecado. Aconteceu uma coisa ruim com você é porque você não deu dízimo, porque você está em pecado, é porque você tem brecha na sua vida, entendeu? Essa narrativa é construída a partir do livro de Jó. No livro de Jó se constrói 2 narrativas. Coisas ruins acontecem porque o diabo é quem faz, e coisas ruins acontecem porque a pessoa está em pecado. Então é por isso que tem o livro de Jó. São 2 grupos brigando ali no livro de Jó. Um grupo sacerdote do povo e um grupo sacerdote do templo de Jerusalém. Na função, Satan age como clara tentativa pós-exílica dos sacerdotes do templo em criar um Deus bom, tirando a soberania de Yahvé, dando a Satan o título de mal. Reportando-se a Deus, ele mencionou Jó, que havia prosperado, mas esse fato decorre de Deus lhe conceder tantos favores. Então, ali, se você for analisar na verdade, Shatanim, que é um dos Benehim, um dos Bnei Elohim, ele se apresenta diante de Deus. E ele não falou nada. Quem fala é Deus. Deus é quem vai falar. Tem visto o meu servo Jó? O tanto que ele é fiel? Aí sim, Deus provocou o Shatanim, que é um dos filhos dele, um dos empregados dele. Aí sim, Shatanim vai falar. Mas também, tu dá tudo para ele. Ele é rico demais da conta, como é que ele não vai ser bom? Deixa eu ir lá fazer o mal a ele. Aí o detalhe do livro de Jó. Quem faz mal a Jó não é Satanim. Não é o Satanim, não é o Bnei Elohim. Lá no livro de Jó vai falar assim, e Deus feriu a Jó. E Deus feriu os filhos de Jó. E Deus feriu os animais de Jó. Quem vai ferir, quem vai fazer o mal é Deus. Porque tem uma briga de narrativas sacerdotais. Para os sacerdotes do povo, quem faz o mal é Deus. Para os sacerdotes de Jerusalém, que chegam com uma ideia de um Deus bom e um Deus mau da Pérsia. Quem faz mal para o povo, quem faz mal para as pessoas é o Bnei Elohim, chamado Shatanim, que no cristianismo vai ser chamado de Satanás. Então é isso aí. A aposta está feita. Deixa eu mudar para vocês aqui o slide. A aposta está feita. Vou encerrar nesse último slide aqui agora, para abrir o link para vocês, tá bom? A aposta está feita. Deus ordena a Rachatan que destrua toda a prosperidade de Jó, exceto sua vida. Deus tem certeza de que Jó não se afastará dele. No entanto, se você ler o livro de Jó com atenção, sem nenhum tipo de paixão teológica, de mentiras de escola dominical, de pastor que mal sabe abrir a Bíblia, você vai ver que quem faz o mal a Jó não é Satan, é Deus. Yahvé fere a Jó. Yahvé fere o rebanho. Yahvé mata os filhos de Jó. Tá bom? Então, os filhos de Jó são mortos, as suas colheitas e rebanhos são destruídos, e ele é acometido de doenças horríveis. Todos os amigos de Jó procuram confortá-lo,
e convencê-lo de que ele deve ter pecado oculto, né? Pois Deus é um Deus da justiça. Tá vendo? A todo instante Jó insiste que nunca pecou. Deus castigou-o injustamente. A briga. Um sacerdote está falando uma coisa, o outro grupo de sacerdote falando outra coisa. Frustrado, Jó exige de Deus uma explicação. E então uma voz em um redemoinho adverte-o. Onde estava tu quando eu lancei os alicerces da terra? Essa terra que novamente não é planeta, tá? É os alicerces de Jerusalém, os alicerces de Canaã, os alicerces da Palestina. Jó 8:44, Jó 38:4. Em outras palavras, como te atreves, um mero mortal, a questionar-me? Olha só a construção aqui agora. Tá vendo a construção? Jó é humilhado por Yahvé, compreendendo que ele não é justo. O templo de Jerusalém manipula o texto para que Satã receba a culpa e não Yahvé. Tá bom? O templo de Jerusalém vai manipular o texto para que Satã, para que esse Satanás que está sendo criado, que está sendo originado, receba a culpa e não Yahvé. Vou parar aqui no item 2.1. Anjos, né? Anjos, lá no livro de Enoque. Anjos no livro de Enoque. Nós vamos parar a aula aqui. Já são 11h31. Eu vou abrir o link aqui para vocês, tá bom? Para que quem queira subir na live, subir aqui para contribuir, para falar o que entendeu, para trazer um novo ponto de vista. Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever com uma mão só. Link, opa, com uma mão só. Link para subir na live. Pronto. Ctrl V. Tá aí o link para quem quiser subir, tá bom? Pode subir, eu já recebo você. Temos ainda alguns minutinhos até meio-dia. Vamos até meio-dia. Deixe-me fixar, já está fixado aí o link. Fixado o link aí, tá aí para vocês. Então, pessoal, nós paramos aqui nesse slide. Paramos aqui neste texto, tá bom? Anjos no livro de Enoque, nós não vamos comentar hoje, mas nós vamos ficar aqui com esse comentário, né? Com essa última partezinha aqui, de que a invenção de Satanás, ele passa pela criação de um Deus bom, que vai vir, né, reinar